Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês da história do Sr. E, um vida ganha. Certa vez existiu o Sr. E, um homem que gostava de dar caronas e que quando a pessoa não aceitava a sua carona, ele ficava muito irritado. Toda vez que ele via uma pessoa que precisava de carona, ele convidava a pessoa para entrar no seu carro. Entrem no meu carro, eu lhes darei carona. Era isso que ele fazia. E quando a pessoa ela recusava o convite, ele achava que era pessoal. Ele achava, por exemplo, que a pessoa ela tinha algum problema com ele. E aí ele ficava pensando e achando muitas vezes que o problema era extremamente pessoal. Certa vez ele conheceu um amigo. O amigo se chamava Arriadinho. Arriadinho e Sr. E gostavam de fazer suas aventuras tirando sarro de tudo. Eles gostavam de tirar sarro das pessoas e quando eles faziam isso, eles achavam que eles eram o rei do pedaço, né? Arriadinho frequentava muito a casa do Sr. E o Sr. E frequentava muito a casa do Sr. Arriadinho. Essa amizade, com o passar do tempo, ela foi se fortalecendo cada vez mais. E Arriadinho e Sr. E tinham grandes planos para o futuro. Eles queriam dominar, por exemplo, uma cidade. E eles fizeram de tudo para dominar essa cidade. Só que pessoas mais poderosas acabaram não deixando que isso acontecesse. É aí que aparece uma grande frustração na vida do Sr. E. Então, essa foi a primeira queda do Sr. E, essa busca incessante pelo poder. Percebendo que seria muito difícil conseguir esse poder, ele começou a focar em outras coisas. O foco nas outras coisas, ele aumentou. Só que essas coisas, infelizmente, não traziam resultados para as pessoas da cidade. Ele gostava muito de andar para cima e para baixo com sua caranga. Ele achava que andar para cima e para baixo com a sua caranga e buzinando feito um louco era a grande missão de vida. Os amigos tentaram alertar ele. Diziam: Sr. E, não faça isso. Sr. E, procure ler, procure estudar, procure levar alguma coisa para as pessoas. Mas o Sr. E, ele dizia não. Ele não queria isso. Ele achava que tudo isso era uma grande brincadeira, que quem fazia isso era uma pessoa que não tinha missão de vida. E ele achava que tinha que chegar ao poder de qualquer maneira e que se não chegasse ao poder de qualquer maneira, ele ficaria extremamente frustrado. Assim como o Sr. Arriadinho. Então a vida, ela seguiu. Sr. E Arriadinho continuavam a frequentar a casa um dos outros. E eles nunca brigavam, porque a amizade se fortalecia quando eles se arriavam numa pessoa. Sr. E, então, ele resolve fazer uma viagem para estudos. E quando ele chega no local da viagem, ele percebe que esse local tem algumas diferenças. Que esse local aí, ele tem muito mato. Mas mesmo assim, ele decide ficar nessa cidade, porque ele entende que essa cidade aí pode lhe trazer algum benefício. Ele fica nessa cidade, ele estuda bastante e depois de estudar muito, ele retorna para seu local de partida. E vocês podem perceber
que ao fazer todas essas coisas, ele não largou o carro de mão, né? O carro sempre o acompanhou, porque ele acredita que o carro aí é a grande chave da vida, que o carro aí tem todos os elementos que ele precisa para se tornar a melhor pessoa do mundo. Quando as pessoas diziam, sai um pouco desse carro, vai respirar ar puro, sai um pouco desse carro, vai conversar com as pessoas, não. Ele dizia não. Ele dizia não, porque ele acreditava que estar num carro era o grande sinal de poder. E a pessoa que não estava num carro deixava ele muito furioso. Mas ainda tem coisas que deixavam ele extremamente furioso. Como, por exemplo, as pessoas aí que se dedicavam à leitura. As pessoas que se dedicavam à leitura irritavam ele bastante, porque essas pessoas, elas pensavam em levar alguma coisa para as outras pessoas. Elas faziam projetos, elas faziam cursos, e a ideia era melhorar um pouco a cidade. Mas o Sr. E recebia isso de uma maneira muito, mas muito negativa. E aí ele ia atrás do arriadinho. Depois que chegava na sala do arriadinho, eles conversavam. E eles achavam que a pessoa que se interessava por leitura era uma pessoa muito gananciosa. Para eles, a pessoa que lia era gananciosa, e essa pessoa que fazia leituras, ela queria de alguma forma dominar o mundo. Então, eles achavam que uma pessoa que pegava um livro e que lia algumas páginas e que tentava fazer um curso, ela era mal intencionada. Ela fazia tudo isso porque ela queria se tornar o grande ricaço do mundo e o grande dominador do mundo. As conversas, elas iam e vinham. Arriadinho e o Sr. E eram assim, homens de muitas conversas. Até que de repente acontece uma coisa muito chocante. Arriadinho e o Sr. E, eles começam a passar um pouco menos de tempo juntos. E ao invés deles ficarem felizes por ainda estarem juntos, não. Ao invés deles aproveitarem esse tempo com qualidade, não. O que eles faziam? Eles gostavam de passar o tempo juntos, incomodando as pessoas que liam. Então, ao invés de eles terem conversas maduras, conversas aí que poderiam levar a algum lugar, não. Eles simplesmente se limitavam a incomodar as pessoas que estavam seguindo um projeto. Um projeto, por exemplo, para melhorar a leitura numa cidade. Uma cidade, muitas vezes, que sofreu com alguma coisa. Eles pegavam e eles incomodavam a pessoa que tentava fazer alguma coisa. Na cabeça deles, uma pessoa, ela tinha que se preocupar em comprar carro e andar com o carro para cima e para baixo, e andar com namorada para cima e para baixo, e focar somente na profissão. Não importa se a profissão levaria eles a ajudar as pessoas ou não. Tinha que ser extremamente egoísta, ganhar muito dinheiro e não se preocupar com as pessoas. Aí eu pergunto para vocês: vocês teriam sangue para seguir uma profissão que muitas vezes não ajudaria ninguém? Então, gente, mais uma história aí que ela não é baseada em fatos reais, ou talvez seja, nós não sabemos. Nós fazemos a leitura das histórias para que vocês vejam, né,
o que está acontecendo aí no mundo. Então isso aqui pode servir, por exemplo, como uma pequena analogia. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Quando vocês fazem tudo isso, vocês têm mais chances aí de receber os conteúdos aqui do canal. Obrigado por terem ficado até o final.